aí sim, bora pessoal. Infrações e sanções disciplinares. Vamos à tela. Bom, o artigo 34 do Estatuto, ele tem 29 incisos. E à medida em que esses incisos vão passando, a gravidade das infrações também vai aumentando. É por isso que nós podemos dizer que as infrações definidas nos incisos 1 a 16 são infrações leves, do 17 ao 25 são infrações graves, e do 26 até o 28 são infrações gravíssimas. O 29 é leve também. Deixaram por último porque é uma infração típica do estagiário. Ou seja, fazer o estagiário mais do que ele pode. É fazer mais daquilo que a gente viu no bloco passado. Artigo 29 do Regulamento Geral. Agora, essas infrações disciplinares, elas são punidas com as seguintes sanções: censura, suspensão, exclusão e multa, certo? Então, nos termos do artigo 35 do Estatuto, estas são as sanções disciplinares. Num primeiro momento, gente, as infrações leves são punidas com censura, as graves são punidas com suspensão e as gravíssimas são punidas com exclusão. A multa, ela vem acompanhando censura ou suspensão em alguns casos que nós vamos ver. Então, vamos retomar aqui. No primeiro momento, as infrações leves são punidas com censura. Acontece que nós, advogados, os estagiários também têm, lá na OAB, uma ficha cujo nome é assentamento. É uma ficha de antecedentes disciplinares também. Por exemplo, se o advogado for cometer uma infração leve, ele vai ser punido com uma censura. Ele pode continuar advogando, viu, gente? Ele só não poderá advogar se ele for suspenso ou se ele for excluído. Então, num primeiro momento ele vai ser censurado, ele pode continuar advogando, mas a ficha dele vai ficar suja. Ele vai sofrer uma censura. Tanto é que, caso depois, amanhã ou depois, ele venha cometer uma nova infração, ele já será considerado reincidente. Porém, naqueles casos em que o advogado comete uma infração leve, mas ele possui circunstâncias atenuantes, qualquer uma das atenuantes do artigo 40 do Estatuto, como, por exemplo, o advogado, ele é primário, já foi um conselheiro da OAB e exerceu esse cargo muito bem com assiduidade e proficiência. O advogado já prestou relevante serviço para a advocacia ou para a causa pública. Ou o advogado estava na defesa de uma prerrogativa, acabou exagerando e veio a cometer uma infração. Então, se o advogado tiver essas circunstâncias atenuantes, qualquer delas, a OAB, em vez de aplicar uma censura, vai converter numa simples advertência. Numa simples advertência. E qual a diferença? A diferença é que o advogado vai continuar com a ficha limpa. É claro que ele pode sofrer uma advertência e isso vai ficar aqui, ó, registrada. A advertência vai ficar registrada num livro próprio, para que a OAB tenha um controle. Porque amanhã ou depois, se ele cometer uma nova infração leve, aí sim a OAB vai aplicar a ele uma censura. Então percebam que a advertência é uma chance que a OAB dá ao advogado. Tá? É uma chance que a OAB dá ao advogado. Na próxima será censurado. Muito bem.
a advertência consiste no encaminhamento de um ofício reservado ao advogado, ninguém fica sabendo daquilo, e eu repito, não vai para o assentamento dele. Tá bom? Por isso não é considerado uma sanção. Inclusive, uma vez perguntaram em prova, olha aqui, ó. Marque a única alternativa que não é a sanção. Marcaríamos a advertência. Beleza? Muito bem. Bom, já as infrações graves são punidas com suspensão. E a suspensão, sim, impossibilita o advogado de exercer a sua profissão no Brasil todo por um prazo que varia, em regra, de 30 dias a 12 meses. Então, olha lá. Em regra, a suspensão varia de 30 dias, que é o mínimo, a 12 meses. Por que em regra, minha gente? Porque existem 3 casos em que a suspensão será aplicada por prazo indeterminado. Ou seja, vai ficar em aberto. São os casos do artigo 37, parágrafos 2º e 3º do Estatuto. Quais são esses casos? Primeiro, quando o advogado deixar de pagar a OAB, eu já vou voltar para explicar cada um desses. 2, se o advogado deixar de prestar contas ao cliente. 3, no caso de inépcia profissional, certo? No caso de inépcia profissional. Bom, então vejam aqui só uma coisa, preste atenção. No primeiro caso, quando o advogado deixar de pagar a OAB, seja anuidade, preço de serviço, que são aqueles valores que a gente paga para pegar uma certidão, segunda via de carteira, ou multa. Então, se o advogado estiver com qualquer dívida com a OAB, gente, anuidade, preço de serviço, multa, primeiro o que a OAB vai fazer? Vai notificar o advogado a pagar em 15 dias. Lembrando, gente, que a certidão dada pela diretoria da OAB de que o advogado está em débito, aquela certidão, isso nunca caiu em prova, presta atenção, hein? Essa certidão de dívida que a OAB faz em relação àquele advogado é um título executivo extrajudicial. E cabe uma execução por quantia certa. Isso não vai para a dívida ativa do Estado, não. Tá? Mas, enfim, gente, se o advogado depois de 15 dias não paga, ele vai ser processado. E a punição é a suspensão até pagar a OAB, integralmente com juros e correção monetária. Tá bom? Muito bem. Depois, se o advogado deixar de prestar contas ao cliente, lembrando que o advogado deve prestar contas sempre que o cliente pedir, certo? Ou quando for combinado. E se o advogado não presta contas, vai ficar suspenso até prestar contas. Por isso é que pode demorar essa suspensão 80 dias, 90 dias, 52 dias, 2 anos e 1 mês. Não sei, porque vai depender do advogado. Ou no caso de inépcia profissional. O que é inépcia profissional, gente? Bom, a inépcia profissional é configurada quando o advogado comete erros reiterados de língua portuguesa, erros processuais, porque um erro ou outro qualquer um pode cometer. Mas uma reiteração daqueles erros faz com que o advogado seja considerado inepto profissionalmente. E ele vai ficar suspenso até quando, hein? Muito bem, vem para cá. Caso o advogado seja punido por inépcia profissional, ele vai ficar suspenso até prestar novas provas de habilitação. E o que seriam essas novas provas de habilitação, gente? Pois é, há quem entenda que é um novo exame de ordem e há a corrente que entende que é um curso de reciclagem. Né? Aliás, eu particularmente, eu entendo que é um curso de reciclagem, gente. Por quê? Porque se fosse um novo exame de ordem, a lei teria dito. Por que ela não falou?
O único momento em que o Estatuto fala que é exame de ordem é no artigo 8º para quem quiser ser advogado, que nós bem estudamos aqui. Se eu sou advogado suspenso, eu não teria que fazer o exame de ordem, não. Imagina, o advogado que só faz advocacia civil, aquele advogado bem idoso, bem velhinho já, e ele tem 80 anos de idade, né? Enfim, ou 70 anos que seja, né? Enfim, ele já é um advogado que estudou o antigo CPC e não se atualizou com o novo CPC e continua fazendo tudo como se fosse o antigo. E aí ele vai errar muito, os juízes vão perceber e vão comunicar à OAB. A OAB vai suspender esse advogado até ele passar no exame de ordem. Olha que maldade. Ele que só faz processo civil. O mais justo seria que ele fizesse um curso de reciclagem sobre o novo CPC e levasse esse certificado lá na OAB. Mas o entendimento atual do Conselho Federal da OAB, gente, é de que é um novo exame de ordem, sim. Agora, eu não sei se isso nunca caiu. Eu não sei se vão pedir isso na prova, porque se pedirem, eu daria preferência para a letra da lei, ó. Inépcia profissional gera suspensão até prestar novas provas de habilitação. Agora, pode ser que a resposta seja o novo exame de ordem? Pode. Mas aí, você vai fazer por eliminação. E se tivesse esses dois, ó, curso, reciclagem e novo exame de ordem, levando em consideração o entendimento da OAB, eu até marcaria novo exame de ordem, mesmo entendendo, né, particularmente, como autor de livro, que não, e como professor, que não seria. Tá legal? Porque, na verdade, pessoal, quando a gente fala de controvérsias doutrinárias na nossa matéria, a gente está falando de 5 ou 6 autores no Brasil todo, né? Não temos tantos autores de deontologia jurídica assim no Brasil, né? Bom, então quando eu digo, ó, eu me filio à corrente minoritária, eu e mais um professor do Brasil entendemos, né, que é um curso de reciclagem. E outros 3 entendem que é um novo exame de ordem. Olha aí, gente, corrente doutrinária com 3 e corrente doutrinária com 2, né? Olha aí, ó. Muito bem. Cadê o desenho? Tá aqui. Bom, infrações gravíssimas, pessoal. As gravíssimas são punidas com exclusão. E a exclusão é a sanção mais grave que a OAB pode aplicar a um advogado. Tanto é que quando ele é excluído, a sua inscrição ela é cancelada. Ah, mas nunca mais vai poder voltar a ser advogado? Claro que pode, gente. Vejam vocês que a própria Constituição Federal, ela proíbe efeitos perpétuos das penas. Nem no direito penal o sujeito vai carregar aquilo para sempre, que dirá em âmbito administrativo, em âmbito disciplinar. Aí é que não pode mesmo. Tá legal? Muito bem. E a multa, hein? A gente vai estudar a reabilitação daqui a pouquinho, tá? E ele não precisa fazer nova prova do OAB de novo, não. Bom, a multa, perceberam que ela não é uma sanção principal? Não, ela é uma sanção acessória, porque quando ela é aplicada, na hora do julgamento é que eles vão decidir. E ela vem acompanhando uma censura ou uma suspensão quando houver circunstâncias agravantes. E ela, já repetindo aqui, ó, é uma sanção acessória. E ela varia de 1 a 10 anuidades. Cuidado que na prova da OAB, eles podem botar que é de 1 a 10 salários mínimos. Não tem nada de salário mínimo, pessoal. O valor da multa na OAB é de 1 a 10 anuidades. Ou, como diz a letra da lei, é de 1 anuidade ao seu décuplo. Maravilha? Muito bem. Então, olha aqui para a tela agora, pessoal. Vejam só a situação aqui. Preste atenção, vem comigo. A prova é sem consulta. E eles podem te perguntar, o advogado violou um segredo profissional. Qual a punição? Violar segredo profissional, gente, é o inciso 7. Censura. Claro que se tiver atenuante, pode ser advertência, mas nunca caiu assim na prova. Tá? A única vez que a advertência foi resposta na prova foi quando eles fizeram aquela pergunta que eu disse a vocês. Marque qual não é a sanção. E mesmo assim caiu na banca do CESP. Bom, se o advogado abandonar uma causa
É o inciso 11, então vai ser censura também. Se o advogado estiver constantemente embriagado, isso configura conduta incompatível com a punição, é inciso 25, portanto, grave suspensão. Tá vendo, gente? Vocês teriam que decorar todos esses 29 incisos, fora que, preste atenção, a violação a qualquer artigo do Estatuto, qualquer outro, ou do Código de Ética, configura infração de natureza leve. Então, vocês teriam que decorar todos os artigos do Estatuto e do Código de Ética. Só que aí, existe esse tal macete, olha aqui, ó, vamos botar na tela, que com 7 letras, vocês vão acertar qualquer questão que vier sobre esse assunto. Para quem já conhece, é o macete do Fric-Fic. Se tiver dinheiro, né, qualquer expressão que tem a ver com dinheiro, por exemplo, o advogado solicitou R$1.000 ao cliente para dar para a polícia. O advogado pegou o dinheiro do cliente, embolsou e sumiu. Se tiver a palavra dinheiro ou fric, se não for dinheiro, vai ser fric, tá? Vai gerar a suspensão. Se for fic, vai gerar uma exclusão. O que não tiver dinheiro nem fric nem fic vai sobrar. E a sobra será punida com censura. Tá? Bom, o que significa o fric, gente? Letra F. Fraudar lei. R. Reter autos. I. Inépcia profissional. Letra C. Conduta incompatível. Tá? Depois, embaixo. O F de baixo. Fazer falsa prova de qualquer dos requisitos necessários para a inscrição. Ou seja, falsificar qualquer um dos requisitos do artigo 8º, que são aqueles que eu preciso preencher para ser advogado. Então, ó, falsa prova de requisito para inscrição. Imagina a seguinte situação, isso já caiu na banca do CESP, a FGV não pediu ainda não. Uma advogada falsificou o diploma na época em que se inscreveu no OAB. Qual será a punição, caso seja descoberta? Exclusão. Nem diploma ela tem, óbvio que tem que ser excluída. Depois, letra I, de baixo. Inidoneidade moral. E letra C, crime, praticar crime infamante. Então está pronto o nosso macete. Pessoal, preste atenção. Se na sua prova cair assim, o advogado está praticando atos com o objetivo de fraudar a lei. Fraudar a lei, gente, qual a punição? Suspensão. Né? Letra F do Fric. O advogado praticou um crime infamante. Qual exclusão? Já dei a resposta. Ó. Crime infamante, qual sanção? Qual punição? Exclusão. O advogado se tornou inidôneo moralmente para a advocacia. Qual punição? Exclusão. O advogado retirou autos de cartório por 20 dias e está retendo os autos abusivamente há 1 ano. Qual a punição? Reter autos, suspensão. Agora, se eles te perguntarem assim, gente, o advogado violou o segredo profissional. Está escrito ali, violar segredo profissional? Não está escrito. Então, o que sobrar é censura. Perceberam?
Outro, o advogado abandonou causa sem justo motivo. Tem dinheiro free que eu fique? Está escrito ali? Ó? Não. O que sobrar é censura. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Esse macete é tão bom, tão bom, tão bom, que se você pensar, você até erra. Porque uma vez eu perguntei em sala de aula, né? Perguntei lá para a turma. O advogado que viola segredo profissional. Aí o aluno falou, ó, violar segredo profissional, olha para a tela. O advogado que viola segredo profissional está praticando um crime, está violando o Código Penal e, consequentemente, está fraudando a lei. Meu Deus do céu, gente, que viagem que ele fez. Olha, eu vou repetir, hein? Se você pensar muito, você até erra. Está escrito ali, ó, violar segredo profissional? Não. Se não está escrito, sobra censura. Outro, qual punição será aplicada ao advogado que, para enganar o juiz, deturpar a lei na petição? Na hora de fazer menção à lei, ele deturpa a lei. Qual a punição? Se você respondeu suspensão, errou. Deve ter pensado, fraudar a lei é a mesma coisa que deturpar a lei. Não é, gente, não pensa. Está escrito deturpar a lei? Não, então é sobra censura. Beleza? Olha, só existe uma exceção a esse macete. Tem uma exceção que é a seguinte. Por que é a exceção? Nós vimos que quando tem dinheiro, é suspensão. O advogado está devendo 5 mil reais ao OAB. Tem dinheiro? Suspensão. Tem um caso que tem dinheiro, mas vai ser censura. É o caso do artigo 34, inciso 3º do Estatuto, que diz o seguinte: agenciar causas mediante participação nos honorários a receber. Olha aí, são aqueles advogados que ficam dando percentual, dando dinheiro para quem indica causas para ele. Isso é uma infração disciplinar. Beleza? Tranquilidade? É isso aí. Bom, depois, vocês têm que combinar esse macete do Free que Fique com as promoções do OAB. Quais são as promoções do OAB? Troque 2 censuras por uma suspensão e troque 3 suspensões por uma exclusão. Na verdade, pessoal, a lei diz que a reincidência é que gera a suspensão, né? Só que eu botei aqui em forma de macete, tá? 2 censuras equivalem a uma suspensão. Mas olha só, vamos imaginar que, aliás, olha para a tela, continua olhando para a tela. Caiu assim há muito tempo na prova. Um advogado que já sofreu uma censura, olha para mim agora, uma censura, vou anotar aqui. Agora ele assinou petição que não fez, porque só pode assinar petição quem fez ou quem contribuiu, não é? Então vamos à tela. Assinar a petição que não fez, tem dinheiro free que eu fique? Não, o que sobrar é a censura. Olha, uma censura que ele já tinha, com essa nova de agora, vai juntar e a sua resposta na prova vai ser suspensão. Mas a pergunta poderia ter sido assim também. O advogado já foi suspenso por 30 dias e cumpriu, mas ficou com a ficha suja. E agora ele abandona a causa sem justo motivo. Vamos à tela. Abandonar a causa sem justo motivo. Tem dinheiro free que eu fique? Não, o que sobrar é censura. Só que ele já tem uma censura, já tem uma suspensão, ou seja, ele é reincidente, resposta vai ser suspensão, ele não vai ser censurado. Tá? Agora, na terceira suspensão, o advogado já vai trocar essa terceira, não precisa ser a 4ª vez não, na terceira ele já troca a terceira mesma pela exclusão.
Só que excluir um advogado é uma coisa muito grave, gente. Para isso, tem que ter o voto de 2/3 de todos os membros do conselho competente. Tá legal? É isso aí. Para confirmar essa exclusão, tem que ter o voto de 2/3 de todos os membros do conselho competente. Beleza? Muito bem. Agora, olha só, você pode estar se perguntando, mas Paulo, o tempo passa e o advogado fica com a ficha suja? Sim, gente. Inclusive, também foi uma pergunta de prova. O advogado foi punido com uma censura no ano 2000. E agora, por exemplo, em 2017, violou o segredo profissional. Vai juntar. Por quê, gente? Ele teria que ter limpado a ficha dele. A partir de um ano, ele tinha que ter pedido uma reabilitação. Então, essa questão da reabilitação ela é tratada no artigo 41 do Estatuto, que diz o seguinte: é permitido ao que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar, censura, suspensão, exclusão, multa, requerer, 1 ano após o seu cumprimento, a reabilitação, em face de provas efetivas de bom comportamento. Certo? Muito bem. Só que tem uma situação que vai demorar mais de 1 ano, que é aquela que consta no parágrafo único, que diz o seguinte: quando da sanção disciplinar resultar também uma condenação criminal, antes de o advogado pedir a reabilitação na OAB, ele vai ter de conseguir uma reabilitação criminal. Como é que funciona a reabilitação criminal? Está lá no artigo 94 do Código Penal. A pessoa vai cumprir a pena, terminou de cumprir a pena, ela vai aguardar 2 anos, sendo que nesses 2 anos até pode, se for o caso, aproveitar o tempo que ela ficou no sursi ou no livramento condicional. E aí, depois de 2 anos, preste atenção, ela pode conseguir uma reabilitação criminal, ela vai ocultar os efeitos da condenação. Aliás, reabilitação é isso, viu? Reabilitação é o instituto através do qual ficam ocultos os efeitos da condenação. E aí, quando a pessoa limpar a ficha no crime, ela vem na OAB e pede uma reabilitação disciplinar. Não vai precisar esperar mais 1 ano, não, porque já esperou tanto tempo para conseguir a criminal, no dia seguinte ela pode. Aliás, quem consegue uma reabilitação criminal é bem mais fácil de conseguir disciplinar, é quase que automático, né? Mas tem que pedir. Maravilha? Aí uma vez perguntaram assim, recentemente a FGV perguntou: a reabilitação criminal é pressuposto da reabilitação disciplinar ou é o contrário, hein? A reabilitação disciplinar é pressuposto da criminal. Qual que vem antes? Qual que tem que ser pedida antes? A criminal, né? Então a reabilitação criminal é pressuposto da reabilitação disciplinar. Maravilha? Belezura? Muito bem, é isso aí. Então, mais um assunto encerrado. Vamos ao próximo tema. Bom, sociedade de advogados, minha gente. Esse tema, ele é disciplinado tanto no Estatuto, nos artigos 15 ao 17, que sofreu alterações ano passado pela Lei 13.247 de 2016, né, para botar aquela questão da sociedade unipessoal de advocacia que a gente vai estudar. Mas esse assunto também é tratado lá nos artigos 37 ao 43 do Regulamento Geral. E aí nós vamos ver esses aspectos aqui, ó: natureza jurídica, personalidade jurídica, denominação e outras considerações relativos à sociedade de advogados. Mas antes de a gente falar sobre isso, eu vou falar com vocês sobre as espécies de advogado, sobre os tipos de advogado: advogado empregado, advogado sócio. Eu preciso estabelecer essa diferença, tá? Antes de a gente começar a mergulhar nesse tema da sociedade de advogados. E aí já vou deixar anotado aqui, ó. Vamos começar a falar sobre o advogado como profissional liberal.
tá? E aí, a partir daqui que a gente vai começar o nosso próximo bloco.